Minhas caras, meus caros, eu tenho 64 anos já, né? Sou uma pessoa antiga, o Nelson Rodrigues diria às vezes inatual. Então eu trago a música Geleia Geral, do disco Tropicália, que é uma espécie de disco manifesto do tropicalismo, né? Com o subtítulo Panis et Circenses, Pão e Circo. E ali tem a música, um pouco símbolo dessa coisa, que é Geleia Geral, do Gilberto Gil, do grande Torquato Neto, poeta, compositor do Piauí de grandes poetas como Mário Faustino, como o próprio Torquato, né? E tem ali o refrãozinho, e bumba, e boi, ano que vem, mês que foi, e bumba, e é a mesma dança, meu boi, Geleia Geral. Vamos falar um pouco, então, dessa coisa gelatinosa, geleiosa da política brasileira. Nós vimos Ronaldo Caiado migrando do União Brasil para o PSD de Gilberto Kassab, dizendo, não, o partido vai ter candidato, e num dado momento, né, ele afirma que é importante ter vários candidatos de direita, porque é a estratégia mais correta para enfrentarmos a máquina demolidora do governo do PT, em uma eleição que todos nós conhecemos, a truculência que podem fazer para continuar no poder. Então aí você fala, bom, Caiado agora no PSD, ele é pré-candidato, o Ratinho é pré-candidato, o Eduardo Leite pré-candidato, vai ser uma candidatura de porrada no governo Lula. Aí o Kassab dá uma entrevista à Folha e diz, não, nós não vamos atacar o governo Lula. Até porque, né, ele tem 3 ministros no governo, o Alexandre Silveira das Minas e Energia, o Carlos Fávaro da Agricultura, o André de Paula da Pesca. Mas ele diz, não é bem nosso, esse é um ministério ali, o Lula escolheu, mas é do partido dele, sem dúvida nenhuma, né? Mas então, que candidatura é essa, né? Aí responde Kassab, é uma candidatura moderada, que possa ser um contraponto a uma proposta mais radical de esquerda e outra mais radical de direita. Tudo bem? Fica parecendo então que a gente quer um candidato... Mas eu já sei quem é o candidato mais radical de direita. Chama-se Flávio Bolsonaro, não? Eventualmente até o Caiado, que em alguns aspectos fica até à direita do bolsonarismo. Mas, a propósito, tá, então não queremos um candidato radical de direita, mas o Lula seria o candidato radical de esquerda, hipótese em que o Kassab teria 3 ministros num governo radical de esquerda, que ele sabe que não é radical de esquerda, mas ele diz, não tem sentido não haver crítica, senão é melhor apoiar o governo. Mas ele já apoia o governo, também, né? Ah, mas vai continuar no governo? Não, mas aí é mais uma escolha do Lula. Não é muito uma escolha nossa. Em estado a avaliar o governo Lula, aí ele defende a redução do custo do Estado, tá? Corte de gastos, será preciso dizer onde, né? Espero. Diz ter havido aumento da carga tributária, aumenta a carga tributária, não houve. O que houve foi cobrança de imposto de quem não pagava imposto. E fala em combate à corrupção e reforma administrativa, que sem dúvida nenhuma são ali palavras de ordem que costumam caracterizar a direita. Mas ao mesmo tempo, fala de coisas com as quais eu concordaria. Voto distrital misto, eu defendo. Transparência com as emendas, eu na verdade defendo o fim das emendas impositivas. Fim da reeleição também sou favorável. E no caso do Supremo, não, ele não quer mandato, mas a idade mínima de 60 anos, dá para discutir. Tudo bem, mas esse candidato vai ter de ter anuência de Bolsonaro num eventual segundo turno, mas para ter anuência de Bolsonaro precisa o quê? Aí precisa ir para a extrema-direita? Mas afinal de contas, do que é que nós estamos falando? É isso aí.